dia ou boa tarde. Meu nome é Rebeca Noemi de Oliveira. Esse é o meu colega, o Andrei Tenório da Silva. Nós iremos apresentar aqui para vocês hoje um mini curso, uma oficina sobre cultivo prático e sustentável de orquídeas, do congresso do terceiro CONAECOS, que é o terceiro Congresso Nacional de Ecologia e Sustentabilidade Online, versão 2025. Então, só para contextualizar, quem somos, Bom, eu, Rebeca Noemi, sou formada em agroecologia pela Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba. Tenho mestrado em ciências ambientais e sustentabilidade pela Universidade Federal do Amazonas e especialização em perícia e auditoria ambiental pela Uninter. O meu colega Andrei, ele está no último período, já? Isso, do curso de ciências, do bacharelado, do curso de ciências biológicas pela Faculdade Unifatesc de Pernambuco. Já foi voluntário do Instituto Biota de Conservação de Vida Marinha, aqui do núcleo onde estamos atualmente, morando na cidade de Maceió, Alagoas. Já trabalhou, então, também com espécies marinhas, especial tartarugas e aves marinhas. E é associado desde 2023 da Associação de Orquidófilos e Bromeliófilos de Alagoas. Então, o especialista prático de orquídeas, que vai estar na parte da oficina mesmo, com vocês, é o Andrei, porque ele trabalha de fato com isso. Eu sou a parte mais teórica, pelo meu mestrado, pela minha especialização, tenho uma bagagem mais teórica, mas parte prática mesmo, especialista mesmo, que vivencia mais na prática, é o nosso colega Andrei, Então, um breve sumário do que nós iremos apresentar aqui para vocês hoje. A primeira parte, ela é mais teórica, porém ela também é mais rápida, que eu estarei apresentando para vocês sobre a taxonomia básica das orquídeas, orquídeas nativas e exóticas, o que são orquídeas epífitas e terrestres, o que quer dizer isso, e uma breve curiosidade sobre orquídeas que eu acredito que pouca gente sabe. A segunda parte vai ser conduzida mais pelo nosso colega Andrei, eu vou estar auxiliando ele, que ele vai estar mostrando materiais e manuseando de forma prática sobre substratos naturais e caseiros para orquídeas, manejo de tratos culturais em orquídeas, cultivo de orquídeas e tipos de vasos para orquídeas. E a terceira e última parte, que nós iremos falar, um teórico prático, praticamente, que são soluções caseiras contra fungos e insetos em orquídeas. Então, introduzindo aqui com a taxonomia básica das orquídeas, acho que quando a gente estava na escola, acho que todo mundo já aprendeu um pouco sobre taxonomia. Talvez, pelo menos no meu tempo de estudante, quando eu estava no ensino fundamental, no ensino médio, eu não ouvi a palavra taxonomia, pelo menos eu não me recordo de ter ouvido a palavra taxonomia. Mas eu me lembro de ter estudado as classificações, Reino, animalia, reino fúngico, reino isso, reino aquilo. Então, a taxonomia é basicamente a ciência que classifica os seres vivos, tal qual as orquídeas são seres vivos e tem a sua classificação dentro do reino Plantae, da classe Lilipsida, que são monocotiledôneas, a ordem é Asparagales, a família Orquidácea, composta por cerca de 5 subfamílias, Esse aqui é o Linneuzinho, que é o considerado pai da taxonomia. E a diferença de orquídeas nativas e exóticas, o que significa nativo? Nativo é tudo aquilo que pertence e é originário daquele lugar. Então, temos sim orquídeas nativas da Mata Atlântica, da Amazônia, mas também temos orquídeas que são de climas mais secos, como exemplo a caatinga. Então, temos sim também orquídeas nativas da caatinga. Alguns exemplos de orquídeas que nós temos aqui no Brasil, que no caso são gêneros, Eu não especifiquei tanto, não coloquei para vocês tanto a questão de espécies, porque dentro de um gênero podem ter espécies que são do Brasil ou de outros países da América do Sul. Então, aí já deixaria de ser exatamente 100% nativa. Mas o gênero a gente pode trazer aqui como algumas espécies nativas, como a Catileia valquiriana,
que é mais do sul e centro-oeste do Brasil, a Catileia purpurata, que é do sul e sudeste também, Vanilla baiana, como aí o seu sobrenome, digamos assim, né, tá dizendo que é do nordeste, e a maxilária, da Mata Atlântica. Observação, que é o que eu acabei de falar para vocês, existem gêneros com espécies nativas, mas também exóticas, pois são encontradas também em outros países da América Latina. Já as exóticas, exótica é aquilo tudo que vem de fora. Tem aí um segundo significado, né? Exótico, beleza, exuberante, mas dentro do contexto científico, exótico é aquilo que é originário de fora do lugar onde nós estamos. Então, exemplos de orquídeas exóticas, a Phalaenopsis, que é asiática, temos a Cibídio também, que não é nativa, a Cibídio que a gente tem aqui no Brasil, é exótica também, e a Dendróbio, provavelmente a mais conhecida e mais comercializada, seja a Phalaenopsis, porque a Phalaenopsis ela é tão comercializada que qualquer pessoa leiga que bate o olho já consegue reconhecer que é uma Phalaenopsis, mas ela é nativa da Ásia, ela não é do Brasil, não temos espécies de Phalaenopsis aqui no nosso país. Aqui fotos, né, são fotos autorais nossas de espécies de gêneros, né, de orquídeas nativas, então temos alcíndio, catacetum, catileia a gente encontra mais na Mata Atlântica. E essas aqui são exemplos de exóticas, né? A Dendróbio, a Phalaenopsis, como eu falei, e a Cibídio. E agora nós vamos entrar aqui um pouco no campo de orquídeas epífitas e terrestres. O que significa epífita? Epífita nós podemos traduzir no linguajar popular como algo aéreo, uma planta aérea. E qual a diferença desta para uma terrestre? Ora, se ela é uma planta aérea, né, num linguajar mais simples para que vocês possam entender, significa que ela fica suspensa, fica sobre o ar, em algum canto, em algum lugar, em algo. E que algo seria esse? Seria uma outra planta, geralmente árvores mais frondosas. Quando você vai para a Mata Atlântica e você vê espécies de catileias na Mata Atlântica, ela geralmente está com suas raízes sobrepostas em troncos e galhos de outras árvores. Ah, mas isso não danifica a planta em que ela está? Não, porque é uma relação simbiótica. Então, a orquídea está se beneficiando da nutrição daquela planta em que ela está ali agarrada, né, grudada, onde ela nasceu, se originou ali, sem danificar aquela planta. É uma relação simbiótica. E mesmo que não traga benefício nenhum para outra planta, mas também não está prejudicando. Então, não tem aquele parasitismo predatório que vai danificar a outra planta. Então, aqui na primeira foto temos exemplo de orquídea epífita. Como vocês podem ver, essas aí são para comercialização, né? A foto foi tirada em uma exposição da OBAL, da associação que eu citei para vocês anteriormente, que o nosso colega Andrei faz parte. Essas aí estavam para comercialização, então elas estão nesses tronquinhos de árvores, já com os ganchinhos para serem penduradas em casa. Quando você compra, já vem toda preparadazinha para você já pendurar. Essa primeira em especial, ela até dá para perceber que ela já é mais antiga comparada a essas outras duas, porque ela já está com as raízes bem sobrepostas, bem grudadas, já está com um musgo mais natural, um lodozinho ali, né? No troncozinho. Então, epífita seria basicamente isso, plantas aéreas sobre o ar. As terrestres, elas já podem ser encontradas na terra mesmo. Então, tá caminhando ali pela floresta, você encontra uma orquídea terrestre. Então, ela já está mais presa ao solo, no caso, né? Falando o termo correto, técnico mais correto, está presa ao solo. Então, ela está mais ao solo. Ela pode ser plantada em terra, diferente das aéreas. As aéreas não gostam de terra, as raízes delas já são... A anatomia das raízes são de uma forma diferente. O Andrei logo mais vai estar demonstrando para vocês com orquídeas mesmo, que a gente trouxe aqui para poder mostrar para vocês. As terrestres não. As terrestres, elas podem ser enterradas, elas estão sob o solo, né? Só que é qualquer terra que elas ficam? Não.
São terras específicas, não é qualquer terra que eu posso pegar, não é uma terra que eu planto outros tipos de plantas terrestres que eu vou plantar as minhas orquídeas terrestres. Elas precisam de tipos de substratos semelhantes aos das orquídeas aéreas. E aqui uma curiosidade, né, sobre as orquídeas. Você sabia que existem orquídeas que nascem na rocha e até embaixo da terra? Pois é. As orquídeas que nascem na rocha são chamadas de orquídeas rupícolas. Como vocês podem ver aí no exemplo da foto, né? As raízes da orquídea, ela literalmente gruda sobre a rocha. Esse é um exemplo de uma espécie de orquídea rupícola, que tem um nome muito complicado. Mas orquídeas rupícolas são esses tipos de orquídeas que nascem e vivem em rochas. São raras, né? Mas em comparação com as orquídeas subterrâneas, são embaixo da terra, aliás, podem ser encontradas em cavernas ou em espaços vácuos, né? Sob o solo. Temos aqui a Rhizanthella gardneri, que é uma espécie muito rara de se encontrar. Já são mais escassas comparadas às rupícolas, tem mais espécies de rupícolas do que de orquídeas subterrâneas, porque as subterrâneas de fato são bem mais raras e mais sensíveis até. Então tá aí uma curiosidade para vocês. Agora, o nosso colega Andrei, ele vai estar conduzindo aqui a parte mais prática dessa oficina, desse mini curso, trazendo para vocês formas de substratos, de cultivo, manejo e de vasos, coisas simples, ecológicas, caseiras, que você pode reutilizar materiais. Ele vai estar trazendo, eu vou estar aqui auxiliando ele, trazendo também algumas observações em alguns momentos. Andrei, agora é com você. Deixa eu só sair aqui para poder ter mais espaço, porque o espaço é curto, é apertado. Bom dia ou boa tarde a todos. Eu vou trazer uma parte prática do que é orquídea, de como cuidar, da diferença entre elas, das epífitas, das terrestres, de como deixá-las mais seguras, mais à vontade e fazer com que você tenha sua planta saudável e também tirar suas dúvidas, né? Aquelas dúvidas que você, eu imagino que seja assim e aí de repente não é. Eu vou trazer um pouco mais de clareza e também aquela dúvida que eu imagino que ela precisa ser amarrada, e sim, ela precisa ser amarrada, né? Então, aquela certeza e também aquela dúvida a ser tirada para beneficiar a sua planta, para beneficiar o seu jardim de orquídeas ou o seu espaço. A gente vai começar pelas epífitas, né? Que, como a Rebeca falou, epífita é conhecida como aérea, mas também é aquela que fica sobre outra planta. Como orquídeas que a gente encontra em árvores, como orquídeas que a gente encontra em madeira. Então, essas são conhecidas como epífitas, não só porque elas ficam penduradas, mas também porque as raízes delas se põem mais expostas e elas, ao contrário das outras plantas que respiram pela folhagem, elas respiram pela raiz. A raiz é o ponto principal para a sua respiração e para a sua alimentação, onde tem a drenagem, onde tem a circulação do ar. E esse é o ponto-chave, o ponto principal. Então nós vamos falar um pouquinho sobre elas rapidamente, mostrando a vocês como elas são, mostrando a vocês a limpeza das raízes, mostrando um pouquinho de como usar vasos reutilizáveis, vasos aqueles que vieram em outras plantas, vasos aqueles que a gente pode fazer.
Vamos começar com aquele vasinho que a gente pode fazer. Que vasinho é? Um coco, né? Aquele coco que o vizinho tomou uma água de coco, que você mesmo tomou e eu vou jogar esse coco fora? Não. Eu vou reabrir, cortar como eu cortei aqui. Eu cortei ela toda, reabri o buraco, né? E fiz a cavidade, buraco embaixo para saída de água, para não encharcar. E como eu vou tratar isso aqui? Fiz toda a limpeza, tirei todo que era gorduroso de dentro, tirei a carnosidade, fiz a limpeza e tenho um vasinho, né? Tem um vasinho natural. Isso é uma maneira sustentável, uma maneira de gastar menos e de reaproveitar tudo que nós temos. Tem o vasinho reaproveitável, que é aquele vasinho que veio em outra planta. Eu comprei uma planta diferente, um lírio, ou outra plantinha mais caseira e veio num vaso. Eu não quero jogar esse vaso fora. Às vezes até na própria orquídea, né? A gente compra. E às vezes até na própria orquídea, né? Quando a gente compra, encontra feinha, encontra toda surrada, e a gente vai tirar, fazer a limpeza e reutilizar esse vasinho, certo? A gente também vai usar um vaso aéreo, como esse, que eu vou desmanchar para poder refazer com vocês. Esse é um vaso aéreo, em que eu posso botar algumas plantas epífitas dentro do vaso com os substratos certos, certo? Esse eu vou desmanchar, vou refazer com vocês. E tem o tronco, que é utilizável, que eu também vou mostrar para vocês a maneira de fazer com tronco ou de colocar em árvore, certo? Aqui eu vou colocar em tronco, mas vocês podem fazer da mesma maneira para colocar na sua árvore. Árvore essa qual? Uma mangueira, um pé de acerola, um pé de siriguela. São plantas que têm bastante nutriência, são plantas que podem ser usadas para apoio e base das orquídeas. E também tem plantas que não são frutíferas, mas que são que as suas belezas são as folhagem ou as flores, como é o caso da buganvília, né? A gente vai falar um pouco de cada uma delas, um pouco do manejo com elas e trazer essa clareza para vocês. A gente vai começar pelo nosso coco, né? O coco que eu cortei, o coco que eu abri. O que eu vou fazer com esse coco e o que eu vou usar? Eu vou usar um pouco de brita. Eu vou mostrar para vocês que eu trouxe britas. E junto com essas britas aqui, trouxe britas, trouxe algumas pedrinhas também frias. E eu vou usar essas britas para fazer a drenagem e também para manter o ambiente do coco resfriado, manter a umidade dele. Vou usar também esse tipo de pedra, que são pedrinhas feitas de barro. Pedrinhas essas que vocês encontram em casa de jardinagem, não é caro, são baratas. Pode ser substituído por pedaços de aqueles tijolos de barro, né? Isso, você pode pegar aquele tijolo, quebrar ele todinho, deixar ele destroçado e usar os pedaços para fazer esse tipo de drenagem e esse tipo de resfriagem. Nós vamos usar também o carvão, né? Aquele carvão que você gosta de fazer aquele churrasco com carne, ou os que são veganos fazer aquele churrasco de legumes, né? Então, aquele carvão que você compra para fazer esse tipo de churrasco é o mesmo carvão que você vai usar para suas plantas. Então, carvão novo, carvão limpo, você vai usar ele, que também serve como fungicida das raízes.
dentro do seu vaso, certo? O que você vai fazer? Você vai pegar um pouco da brita, você vai pegar os seus cascalhos e seu carvão, colocar dentro do vaso e vai usar os cascalhos de coco, que podem ser chifres de coco, como é chamado quando estão cortadinhos, e podem ser chamados de fibra de coco, que é mais comum e como a gente conhece, que é um coco desse destroçado, todo cortadinho, todo solto, ressecado. Então, ele vai fazer esse tipo de camada, que são os cortes, ó. Você vê que pode ser solto facilmente. E você vai encher o seu vaso. Você vai colocar dentro do vaso, botando um espaço. E aí sim, você vai começar a criar o seu vaso. Mas aí, que planta eu vou colocar dentro desse tipo de vaso? Esse tipo de vaso é um vaso de plantas epífitas, que, como a gente falou, são aquelas plantas que têm as raízes para o lado de fora. São plantas que fazem das suas raízes o seu modo de respirar. Mantendo essas raízes expostas, lembrando que a gente sempre tem que olhar as raízes se elas estão limpas. Aqui a gente já fez a limpeza, então as raízes estão limpas. E tem a raiz matriz, que é essa raiz que liga os dois caules. A raiz matriz é justamente a que é usada tanto para fazer o apoio quanto para movimentar todas as outras. Então, o que a gente faz? A gente pega ela, observa se está limpa, observa se estão todas bem saudáveis. Se não tiver, a gente faz o corte, sempre fazendo o corte com cuidado, para a gente não estragar a nossa raiz. O que a gente faz? De preferência, um corte só. Tá vendo? A gente fez apenas o corte da que estava ruim, deixando as outras saudáveis. E aí a gente pode usar a maneira de fazer a limpeza. Fez o corte, tem cicatrizante natural, que eu vou falar para vocês mais adiante, mas agora eu vou mostrar que eu posso simplesmente colocar um pouco de canela, onde eu fiz o corte e na limpeza da raiz, tanto para fazer cicatrização, quanto para evitar fungo nas nossas plantas, nas nossas orquídeas. Lembrando que a canela pode ser usada em todas as espécies de planta, mas especificamente a gente vai falar das orquídeas. O que eu vou fazer agora? Vou usar o nosso vaso de coco. Coloquei as primeiras partes. Eu vou colocar a nossa planta, que a Rebeca vai nos ajudar aqui para segurar. Vou colocar a nossa plantinha dentro e vou fazer a complementação. Lembrando que eu também vou precisar de um pouco do musgo, certo? O musgo são esse tipo de proteção, planta, né? Que também é uma planta natural. É uma briófita. Então, a gente vai usar ele ressecado, para fazer o tipo de umidificação natural. A gente vai colocar ela bem próximo da nossa raiz matriz, certo? E vai colocar ela dentro do vaso, onde a gente vai fazer a complementação com os cascalhos de coco, certo? Aquele cascalho que a gente cortou, que a gente soltou todinho, a gente vai começar a colocar dentro para deixar a nossa planta fixa e segura, certo? Lembrando, a gente não pode deixar ela mole, para ela não soltar e ficar caída. Mas a gente também não pode deixar ela dura demais, para ela não ficar presa e sufocada. Lembrando de deixar as raízes soltas. A gente faz a complementação dentro do coco, observa se está bem segura e se a raiz vai estar soltinha. Vou mostrar para vocês, depois de colocar todo o substrato que a gente vai precisar, certo? Lembrando que a gente já colocou o carvão, a gente colocou a brita, a gente já colocou o cascalho. Vejam que a orquídea está bem segura, ó. Eu posso balançar, mostrar que ela está soltinha, tá vendo?
e que ela está segura, ela está soltinha, porém ela não está caída, ela está presa dentro do substrato, porém com as raízes soltas para fazer o crescimento natural, certo? Esse é um tipo de vaso sustentável, onde eu estou reutilizando um ambiente também natural, que é o coco, né? Reutilizando para fazer o nosso vaso natural, onde eu posso fazer furos do lado de fora e colocar parafuso, ou eu posso botar na parte de trás algum parafusinho para pendurar e colocar ele fixo num local onde seja arejado, tenha boa iluminação e não leve o sol diretamente, que eu vou explicar para vocês um pouco mais à frente. As plantas epífitas, como essas, né, como essa que eu acabei de fazer o primeiro vaso e como essa que eu estou mostrando a vocês, que são duas espécies de Cattleya, certo? São plantas de raízes que ficam para o lado de fora, como essas que vocês estão vendo, né? São raízes novas. Eu peguei um corte para mostrar a vocês como fazer essa replantação, né? E a gente vai usar esses vasinhos para fazer esse tipo de adaptação de plantação das nossas plantas epífitas, certo? O que são e como são essas plantas? Onde eu posso colocar? Sim, eu posso colocar elas em troncos, em vasos, desde que suas raízes fiquem à vontade para saírem, para ficarem expostas. Naturalmente, elas vão jogar essas raízes para fora, para que elas possam respirar, para que elas possam ter contato com o ar e com a natureza mesmo. E eu possa fazer essa movimentação sem agredir as raízes e sem agredir a minha planta. Peguei uma planta que possivelmente ainda esse ano ou no início do ano ela vai florescer, que ela está com esse pendão, esse botão floral, que ainda vai se desenvolver mais para poder sair, ainda esse ano ou no início do outro. Esse botão vai abrir, certo? São Cattleyas que podem ter cheiro ou não. Essa daqui, por exemplo, é um tipo de Cattleya que não tem cheiro, certo? Essa daqui não vai exalar aquele cheiro matinal, mas sim, a gente vai usar ela para fazer o nosso vaso ou para fazer o nosso tronco. E tem uma espécie de Cattleya que sim, ela exala um cheiro, certo? É essa daqui. Ela vai exalar aquele cheiro quando a gente molha ela, quando a gente joga aquele pouco de água pela manhã. E ela solta aquele aroma bom, né? Que deixa o ambiente agradável. E é natural que ela faça isso, certo? Isso vai fazer com que o nosso ambiente tenha aquele prazer de a gente sentir o bom cheiro das nossas orquídeas e saber que elas estão fazendo isso porque elas estão saudáveis, certo? É claro que o cheiro só vai sair após a floração, né? Que é o período em que ela esteja floral, é o período em que a gente vai sentir o aroma dessas plantas, certo? E vamos falar também sobre as plantas terrestres, como essa, que são plantas que podem ir para a terra, como vocês podem ver, mas que também deixam as suas raízes para fora. Lembrando que todas elas respiram pelas raízes, certo? O que acontece? Mesma coisa da outra, a gente vai usar a brita, a gente vai usar o carvão, mas com uma diferença, a gente vai precisar da terra. Uma terra limpa, uma terra bem adubada, certo? Com adubo natural, de preferência. E essa daqui é uma espécie conhecida como
véu de freira, né? Chapéu de freira, véu de freira. Ela faz uma espécie de uma movimentação na sua flor que realmente parece um véu, né? E também essa Já tá florida. que a gente foi presenteada hoje pela manhã de abrir a sua flor, né? A sua floração, que é conhecida como coqueirinho, né? Ela parece realmente um coqueiro, um coqueirinho pequeno, ou tem essa aparênciazinha bem cheia de mostrar a sua beleza, e com a floração que essa não tem cheiro, mas com a floração que possa ficar assim, né? Como pode ser conhecida como violetinha ou violeta, porque ela aparenta esse branco, ela pode ser amarela, ela pode ser uma cor lilás, mas a parte do meio fica violeta. Todas elas deixam essa pigmentação violeta dentro da sua parte desse labelo, que é esse lábiozinho que ela cria aqui embaixo, né? Então a gente vai falar um pouco sobre elas, um pouco sobre o seu cuidado, o seu cultivo, e sim, a maneira também dos nossos vasos. A gente falou um pouco sobre o vaso de coco, né, que a gente fez o nosso plantio daquele vaso de coco. E a gente também pode reutilizar um vasinho como esse que a gente falou no início, que veio de outra planta ou veio de outra orquídea, mas a gente não quer jogar o vasinho fora. O que a gente vai fazer? A gente vai usar esse vaso com a mesma situação. Vai colocar a brita, vai colocar o carvão e vai colocar o musgo e o cascalho. A gente vai usar o cascalho para botar no nosso vaso, para fazer com que a nossa planta, nossa orquídea, né, aquela orquídea que a gente quer colocar, essa e essa daqui que a gente quer colocar no vaso, a Rebeca vai me ajudar aqui, ó, a gente colocar a nossa orquídea ao ponto dela ficar bem segura, tá vendo? Como eu falei, a gente vai usar os cascalhos também como o coco. A gente vai usar o cascalho como substrato e também como base de apoio para nossa orquídea não ficar mole, não ficar caída, para ela ficar segura e para ela ter uma boa adaptação ao vaso. Lembrando sempre que a gente também tem raízes expostas, que são essas raízes que vão ficar para o lado de fora. Por quê? São as raízes que ela vai usar tanto para manejo do vaso quanto para respiração, certo? É onde ela vai se apoiar o vaso, e a nossa gatinha resolveu aparecer aqui no vídeo, né? Ela quis dar o ar da graça. Mas, voltando para a nossa planta, são raízes que precisam estar do lado de fora. Naturalmente, ela vai fazer esse tipo de manejo de adaptação do vaso e jogar raízes para fora para respirar. Por que eu usei cascalho? Por que eu usei carvão? Por que eu usei pedra? Por que eu usei musgo? Cada um deles tem uma função. O carvão tem a função de tanto de usar para reter umidade, quanto também é um fungicida natural embaixo do cascalho e embaixo próximo da pedra. As pedras, a brita, o pedacinho de tijolo que a gente usar, vai manter a umidade e também vai ajudar na circulação do ar dentro dos vasos para fazer a respiração natural da planta, certo? Para fazer com que a planta tenha oxigênio suficiente para se manter bem. O musgo, ele ajuda tanto no apoio do caule, quanto no apoio das raízes, para movimentação fácil e também na umidade.
mantendo as raízes úmidas, mantendo o caule úmido. Ele também ajuda no soltar de água para manter a umidade bem estável e não ficar encharcado. O cascalho, ele tanto é usado para alimentação, né, do substrato, de todos os nutrientes que a nossa planta vai usar, vai precisar para sobreviver. E a nossa gatinha resolveu aparecer de novo, né? Ela tá miando aqui. Ela também quer aprender um pouquinho sobre as orquídeas. E a gente vai usar os outros vasos, que são vasos aéreos, como esse, né? Que como eu falei para vocês, que eu desmanchei, para a gente poder colocar a orquídea aqui dentro de maneira correta, né? Usei cascalhos, ó. Já coloquei alguns cascalhos embaixo. E vou precisar da nossa orquídea, que está aqui. Vou precisar de colocar a nossa orquídea bem apoiada. E vou continuar com o restante dos cascalhos a preencher esse vaso, certo? Vou preencher o vaso, vou deixar a nossa planta bem segura. Para que ela possa ter uma boa base de apoio, uma boa base segura, mantendo firme. Ó, veja que ela está firme, porém com as raízes à vontade, onde ela vai espalhar essas raízes e vai fazer sua movimentação. Esse é um vaso em que eu não tenho espaço, mas eu quero fazer do local de uma parede um local com plantas. Então, ó, é tanto que eu já estou demonstrando como ele pode ficar na parede, né? Bem apoiado e com a planta bem segura. E os vasinhos redondos a gente pode colocar numa prateleira e a gente pode colocar também no chão, né? Da nossa casa. Às vezes não tem aquele espaço grande, mas tem a base do chão. Ou a gente quer fazer ele meio suspenso, botar em prateleiras. Lembrando que para colocar em prateleiras tem que ser todas epífitas, tá? As plantas terrestres, elas precisam de terra, então elas vão pesar mais um pouco. Então elas precisam estar ou em vasos no chão, ou propriamente dito no chão mesmo, onde a gente vai cavar, vai botar a nossa terra. E sem contar que as plantas terrestres, elas não gostam muito daquele balanço, né? Daquela movimentação que as epífitas gostam, justamente por estarem suspensas. Então o vento vem, balança. Já as terrestres, elas não gostam muito daquele balanço que tem no sentido aéreo. Isso. Também temos aquele vasinho que, o vasinho veio com a madeira, eu queria reaproveitar o vaso e a madeira. Então, ó, eu tenho um vasinho maior, certo? Onde eu posso encher ela com pedra, com cascalho, e deixar a base de apoio da minha planta. Eu deixei ele pesadinho já para não balançar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou complementar com pedra, vou complementar com carvão e vou deixar a nossa madeirinha bem segura. E aí eu vou pegar a nossa orquídea, onde eu posso fazer o apoio dela, a base de apoio, e faço a complementação do vaso, certo? Vou complementar ela com os cascalhos. Depois eu vou desmanchar para usar a madeirinha para mostrar a vocês também elas aéreas, certo? Isso aqui são amostras do vaso. São todas as epífitas que a gente está usando em vasos, certo? Pronto. Aqui ela está toda complementar. Eu usei a madeirinha para ela ficar firme e usei o vaso onde ela ficou apoiada. Tá vendo? Como vocês podem ver, são vasos todos reaproveitáveis, que vieram de outras plantas, que vieram também com outras orquídeas, que eu tenho outras orquídeas
penduradas e presas nas duas árvores que a gente tem em casa, uma de buganvília e a outra de um pé de acerola. E a gente fez essa presa, onde a gente colocou o arame, colocou elas amarradinhas, seguras, para ela se manter e se adaptar bem ao espaço. E o último estágio é o estágio de colocar elas presas no tronco. Né? Naquele tronco que a gente tem, ou naquela árvore que a gente tem, a gente sempre usa o quê? A base e o apoio, onde ela vai se adaptar a esse apoio. Pegando a nossa orquídea, essa já é mais um tipo de catleia também, né? Onde a gente vai pegar o apoio, a base de apoio dela, vai colocar ela segura. A Rebeca vai segurar aqui, que eu vou usar um arame para segurar. Onde ela vai ficar segura e onde ela vai pegar esse tipo de adaptação. Porque aí é a base de apoio. Eu vou usar um arame, por quê? Porque eu preciso prender ela para ela não ficar solta e ela não cair. Até ela fazer a movimentação das raízes. Preciso colocar ela acochar demais, prender demais? Não. Eu preciso colocar ela para ela fazer uma base de apoio. Fiz a base de apoio. Vou amarrar atrás. Como vocês podem ver, ó, amarrando atrás, sem precisar sufocar a nossa planta. Deixando ela segura, porém não sufocada. Pronto. Ela está firme, ó, bem apoiada, tá vendo? Sem balançar. E segura. Pronto. Aqui eu fiz a amarração atrás. Certo? Que eu posso só enrolar, dependendo do arame, se for um arame mais firme. Ou eu posso amarrar se for um arame um pouco mais simples como esse. Certo? Aqui eu posso botar um prego em cima, um parafuso em cima e fazer ela suspensa, um gancho. Ou eu posso simplesmente pegar essa madeira e colocar em uma árvore. Né? Para eu fazer a adaptação dela em uma árvore. Amarrar esse tronco na árvore, prender até ela fazer a adaptação natural mesmo. Certo? Onde ela vai se enganchar aqui na nossa planta, na nossa árvore, e ela vai fazer o seu crescimento natural, mantendo sempre ela tranquila. Nesse caso, a única coisa que eu posso usar para fazer uma adaptação normal é o musgo. Eu não preciso colocar a pedra, colocar o cascalho. Eu preciso apenas colocar um pouco do musgo, onde eu posso botar um pouco embaixo, pegar um pouco do musgo naturalmente. E o que eu vou fazer? Eu espalho o musgo, deixo ele soltinho e posso botar um pouco na frente aqui da nossa base, na frente das raízes. E naturalmente mesmo, ela já vai segurando, certo? Caso ela esteja muito solta, a gente pode amarrar um pouquinho embaixo também com um aramezinho. Mas aqui ela se manteve. Então a gente vai fazer isso aqui, porque ao longo disso aqui é a base de apoio também para suas raízes. As raízes vão se soltar naturalmente aqui no espaço, onde ela vai soltar as raízes e vai se alimentar usando isso como substrato natural, certo? Então é um pouco basicamente disso, basicamente do que nós precisamos para manter a nossa orquídea saudável, a nossa orquídea bem estruturada, e a gente passar também a base da nossa orquídea semi-terrestre. O que é uma orquídea semi-terrestre? É uma orquídea que ela não precisa estar 100% dentro da terra e também não pode estar 100% fora da terra. Ela precisa de um meio termo. Ela precisa pegar a nutriência que tem embaixo da terra e ela precisa também da nutriência que tem na árvore, no apoio e no ar. Que é uma orquídea como essa, certo?
você vê que a raiz dela, ela tem adaptação tanto para a terra, um pouco mais embaixo, e outras um pouco mais em cima, que é onde ela vai fazer a sua base de apoio. Como acontece isso? Eu posso usar um vasinho como esse, um vasinho simples, um vasinho de outra planta, botar uma base de apoio, uma madeirinha de apoio, aqueles palitinhos de churrasco, aqueles palitinhos que a gente encontra ou que a gente mesmo faça. E um palitinho de picolé. Pode ser até o galho, algum galho mais fino, né, de alguma árvore. Que a gente corte ou que a gente reaproveite para usar como base. A gente coloca embaixo da terra, deixando um pouco próximo da terra e deixando o restante todo do lado de fora, das raízes. Fazendo com que elas se mantenham presas, como aqui tá, eu estou segurando, mas eu posso usar uma base para segurar melhor e fazer esse tipo de asseguridade para a nossa planta, certo? Usando essa base para fazer o seu crescimento natural e o seu enraizamento natural, certo? Ah, mas minha planta está com dificuldade de respirar, minha planta está com dificuldade de soltar suas raízes. Você precisa olhar se a sua terra tem uma boa drenagem e precisa olhar também se a sua terra não está sufocando a sua planta. Muito compactada, né? Ela está muito dura, muito compactada. Então, se você apertar demais, né, como a Rebeca falou, compactar demais, encher demais, vai sufocar a sua planta. Então, mas se você deixa a terrinha solta, ó, como está aqui, ó, a terrinha solta, sua planta vai estar bem apoiada e a terra vai estar saudável para manter as raízes do lado de fora. E essas raízes fazer a respiração da planta se desenvolver. Que no caso a gente está saindo agora da planta, da orquídea semi-terrestre para uma terrestre, né, onde a gente vai usar terra, a gente vai usar o carvão e a gente vai usar a brita. Nesse caso eu preciso usar o cascalho? Não diretamente, mas eu posso misturar o cascalho dentro da terra, sem problema nenhum. Eu posso usar o cascalho de coco, eu posso usar o musgo dentro da terra sem nenhum problema. Ah, então ao invés de eu jogar fora, eu uso na terra. Sim, eu posso misturar, fazer essa mistura, que é uma mistura saudável, justamente para manter nutrientes e também para soltar as raízes, para que a raiz fique à vontade para crescer. E aí eu vou ter esse tipo de orquídea, que é uma orquídea que está em vaso de terra, que eu vou botar no chão, ou que eu vou colocar numa jardineira, no meu jardim, soltar no meu jardim, na parte de dentro, cavar, botar minha plantinha e fazer todo o manejo e o manuseio da minha planta. Preciso estar agarrado com ela o tempo inteiro, porque uma orquídea dá trabalho? Não. Eu preciso apenas de um espaço e um ambiente saudável. Orquídeas epífitas, elas requerem boa vontade das raízes de estarem soltas e requer luminosidade, mas não requer um sol direto, aquele sol que bate ao ponto de causar uma insolação. Incidência direta do sol, no caso seria meia sombra, meio sol. Nesse caso são, como a Rebeca falou, a meia sombra, onde a gente vai deixar ela com uma boa luminosidade, mas agarrada à nossa árvore, agarrada aos nossos vasos, no local em que tenha sombra e uma boa luminosidade. E isso ela... Desculpa interromper. Lembrei agora que o ideal seria o sol da manhã, né? Até um certo período, até um certo horário, dependendo do local onde você colocou a orquídea. Então, se for um local muito aberto, que vai bater sol mais direto, o ideal seria que você deixe sua orquídea sobreposta no campo, onde vai bater só aquele solzinho do início da manhã até no máximo às 8, 9 horas da manhã. Se não, se for um lugar bem mais sombreado mesmo, que vai bater o sol da manhã toda. Esse é o caso das orquídeas semi-terrestres, já passando para as terrestres, onde elas precisam do solzinho da manhã, né, levar aquele sol leve da manhã e a sombra à tarde. Né, ela vai se tornar uma planta de meia sombra.
onde a gente vai adaptar o nosso espaço, o nosso ambiente, para que ela possa tomar aquele solzinho da manhã, possa tomar uma boa ventilação, e aí ela vai fazer a adaptação e a estruturação para se manter firme, como ela está aqui no vasinho, firme e com as raízes que ela mesma vai jogar para fora para respirar. A gente tem vários tipos de maneiras de usar para tornar nossas orquídeas saudáveis, como o cascalho, como o coco, como o carvão, a pedra, que tem suas funcionalidades, certo? Mas a gente precisa de quê para manter ela saudável? É onde a gente agora vai passar justamente para a parte dos fungicidas naturais. Quais são os verdadeiros fungicidas naturais? Porque o vizinho me ensinou que eu botasse vinagre, o vizinho me ensinou que eu usasse canela, outro chegou e disse que eu usasse bicarbonato e algumas outras situações. Mas será que realmente tudo isso é saudável? Qualquer coisa como essa é saudável? Não exatamente. Tudo a gente tem que ter moderação, tudo a gente tem que ter cuidado. Sim, eu vou trazer para vocês um pouco do que é saudável, do que pode ser usado, certo? Como a gente tem em casa, no dia a dia, sem gastar muito e com boa funcionalidade, uma delas é a canela. Né? A canela em pó, aquela que a gente compra para fazer uma comida típica ou para fazer alguma utilização de um chá ou de alguma coisa. A canela em pó, ela é um verdadeiro fungicida e um cicatrizante natural. Minha plantinha cortou, né? Minha plantinha quebrou um pouco em cima, o que é que eu faço? Eu vou abrir a canela, eu vou olhar onde está ali, fazer a limpeza, vou pegar a canela e vou jogar um pouquinho em cima, né? Fazer o uso da canela para cicatrizar bem o local e também para evitar que o fungo se espalhe sobre a nossa planta. Usando assim, de maneira natural, esse tipo de fungicida e de vermicida, certo? Mas minha planta está com cochonilha, minha planta apareceu praga, o que eu faço? Os caracóis. E aí eu agora vou usar uma outra coisa que é importante, o vinagre. Sim, o vinagre é muito bom, o vinagre de maçã, certo? Agora, tenho que ter cuidado com o tanto que eu vou usar e para não exagerar. Eu vou pegar uma colherzinha de sopa, uma colherzinha dessa comum. Vou botar uma colher de vinagre e vou colocar 1 litro de água. Vou mexer bem para que ele misture bastante, para que ele dissolva dentro da água. E eu posso borrifar, né? Eu posso pegar um borrifador e usar ali para matar aquele fungo, matar aquele tipo de ácaro que está aparecendo na minha planta. E isso vale também para as outras plantas que a gente tem em casa, as plantas convencionais. E também é um excelente inseticida. Vai matar os insetos? Não, vai afastar os insetos. Né? Então a gente não vai agredir a natureza, a gente não vai agredir uma joaninha, a gente não vai agredir uma abelha. A gente vai afastar o caracol, a gente vai afastar insetos que possam corroer as nossas plantas, né? Como a Rebeca falou, que vão agredir. Né? Como, por exemplo, o gafanhoto, que pode chegar ali, cortar as folhagens e comer. E aí a gente vai afastar, ou a formiga, né? A gente vai afastar para evitar que elas corroam a nossa planta. Quando florescer, a gente vai ter aquela abelha saudável, a gente vai manter uma joaninha comendo os ácaros que vão aparecendo, que a joaninha se alimenta disso, né? E também tem outro tipo de vermicida e fungicida que é muito saudável, além da canela e além do vinagre, que é o chá de camomila.
Isso, aquela camomila que a gente toma aquele chazinho de manhã, chazinho da tarde. A gente pode usar justamente aquela camomila para fazer um chá, né? Um chá um pouquinho mais forte, pode botar um pouquinho a mais. Deixar ele esfriar, a gente ferve normalmente para formar o chá, para deixar ele bem nutritivo. E a gente deixa esfriar, né? De preferência que seja um dia antes. Porque aí ele vai estar bem resfriado, vai estar bem concentrado. A gente vai fazer a mesma coisa, bota no borrifador e a gente pode borrifar na nossa planta. Ou se a gente não tiver um borrifador, a gente pode usar um vasinho, um copinho, um recipiente e usar um paninho, né? Onde a gente tanto pode fazer a limpeza da folha, né? Como eu vou ter como exemplo aqui, eu vou ter como exemplo, né, um papel, mas eu posso usar uma folha, um paninho úmido, né, onde posso borrifar. Se eu não tiver o borrifador, eu posso umedecer, secar bem o papel, secar bem o pano e passar nas nossas folhagens, tanto para tirar alguma lenda, algum piolho da planta, alguma lêndia ou algum ácaro, alguma sujeira. Também a poeira, né? O vizinho fez uma construção na casa e encheu minha planta de poeira. Para evitar que acumule poeira, acumule terra na nossa planta, então a gente pode usar o paninho umedecido, limpar, não deixar encharcar, mas fazer a limpeza da nossa planta, fazer com que a nossa planta se sinta mais revigorada e saudável, né? Deixar a nossa planta saudável. Essa planta ela já floresceu, né? É uma planta terrestre, ela já floresceu, como vocês podem ver aqui. Mas ela tem outras mudas que já estão aqui ao lado, ó, que são mudas novas que ainda não floresceram. Provavelmente essas plantas só vão florescer no início do ano que vem, certo? Eu acredito que para o meado de março, esse períodozinho que a gente tem um período de floração dessa espécie de orquídea, certo? E a gente ter cuidado também nos nossos cortes, né? Ter cuidado de como a gente vai cortar uma raiz, como a gente vai cortar uma folhagem. A gente já tem exemplo de uma folhagem cortada, né? São folhagens que já amarelaram, que já não tem mais energia para a nutrição e alimentação da nossa planta, que a gente vai cortar, a gente vai eliminar, vai observar se não tem nenhum tipo de fungo, de ácaro ou alguma coisa assim. E a gente faz o corte, a gente pode reaproveitar elas, né, cortando em pedaços. Ela tá limpa, ela não tem ácaro, ela não tem sujeira. E eu já posso usar como adubo, como a Rebeca falou, aqui ao redor da nossa planta terrestre. Nas plantas terrestres a gente usa ela como adubo. Isso, ou também nas epífitas se elas estiverem em vaso. Vai usar como adubo natural dentro das nossas plantas, fazendo com que elas se revigorem até melhor por ter a ciclagem de nutrientes, né? uma nutriência que ela já teve e que ela agora está passando para a nossa planta nova. A gente tem que ter cuidado, né, com o uso de certos materiais, olhando se ele não está com fungos, né? A gente pode pegar um cascalho novo, como a gente fez, e aí a gente vai ver se não tem fungos, se não tem germes. Tá saudável. Então a gente faz o nosso vaso, a gente faz o nosso vaso, ou faz a nossa plantinha epífita ter uma nutriência mais saudável, sem ter fungos, e de uma maneira mais saudável e sustentável. Lembrando que a gente tem que evitar estar agredindo a natureza. Então, vai comprar uma plantinha, evita a sacola plástica, evita estar trazendo ela de qualquer jeito. Arruma uma caixinha, bota ela dentro da caixinha, traz ela nos vasos, para que você possa reutilizar o vaso sem agredir a natureza, sem estar jogando
os vasos dentro dos lixos e poluindo ainda mais a natureza. Pode ser reutilizado também aqueles caixotes de fruteira, né? De sacolão. Geralmente tem em sacolão, em quitandas, aqueles caixotes de madeira. Dá para fazer também vasos com aqueles tipos de caixotes de madeira. Porque geralmente aqueles caixotes ali, muitas quitandas jogam fora, não reaproveitam com outro tipo de coisa. E tem gente que gosta de pegar para poder fazer tipo caixas organizadoras e tal. E você pode pegar em alguma quitanda próxima à sua casa para poder fazer algum vaso, porque já é um material propício para isso, já é ideal para isso. É só analisar, ver se não tem nenhum tipo de fungo, né? Porque às vezes, por ser de madeira, às vezes vem chuva, já vem da quitanda já com algum tipo de acro, algum tipo de fungo, analisa, podendo ser reaproveitado, já é um vaso para sua planta, para sua orquídea epífita. Isso. Em caso de ser muito grande, como pallet, né, são vasos feitos de pallet. Em caso de ser muito grande, você pode serrar, fazer o corte. Dá para colocar mais de uma orquídea, né? Usar tanto mais de uma orquídea, quanto também usar ela para pendurar, como a gente mostrou nas imagens anteriores, que foi feito o tamanho espaçoso pequeno da madeira e colocar a nossa orquídea ali presa. A gente pode prender a raiz dela com um pequeno arame até a adaptação e depois a gente retira o arame e as raízes já vão estar prontas para agarrar na madeira, né? E a gente pode usar vários tamanhos para botar as nossas orquídeas. Lembrando que principalmente as epífitas são diversidades de tamanho. A gente pode ter uma epífita muito pequena, como a micro-orquídea, né, que a gente vai ver a beleza dela apenas com lupa. A flor dela é tão pequena que você só consegue enxergar com uma lupa. E desde as maiores, que a gente vai ver as capileias, que colocam suas flores muito grandes. Tem um exemplo aí na imagem, né? Nessa imagem que está no slide, é uma dessas orquídeas, maior, tá com um pendão floral bem grandão. Essa maior é uma Vanda, né? Então, assim, o que a Vanda precisa? A Vanda é totalmente aérea, 100% aérea. É tanto que você pode fazer ela no vaso, mas desde que o vaso tenha muitos cortes para que as raízes possam ser expostas. E ela coloca essa beleza, ela faz esse tipo de pendão com várias flores e traz a beleza total do seu ambiente saudável. E foi isso que a gente quis trazer para você, que a gente quis esclarecer. Espero ter tirado dúvidas que vocês tiveram. A gente trouxe plantas saudáveis, né? A gente fez a especificação olhando as raízes, se não estava com algum ácaro, algum fungo, até porque eu vou replantar essas orquídeas junto das outras, então eu preciso delas saudáveis, sem contaminar qualquer outra. Elas já passaram pelo período de quarentena, né, onde a gente passou mais de uma semana com elas aqui sem contato com as outras, e agora, depois da limpeza e depois de mostrar para vocês todo o cuidado, todo o manejo, a gente vai replantar elas e transparecer elas para junto das outras. É importante aí que você acabou de falar, a questão da quarentena, né, que você citou. Sempre que comprar ou adquirir uma orquídea, nunca colocar junto assim com as outras no seu orquidáriozinho, né? Logo de cara. Sempre fazer o manejo, analisar, ver se não tem nenhum fungo, ver se já não veio com algum tipo de caracol, porque caracol adora orquídea. E às vezes o caracol, quando ele tá novinho, ele se parece muito com a raiz novinha de uma orquídea. Às vezes tá o caracol ali, você pensa que um biquinho, uma isso. Raiz. Ele cria aquele biquinho e aquele biquinho ali confunde. A casinha do caracol, ele se parece muito com a raiz novinha de uma orquídea. Então sempre dá uma analisada minuciosa antes de colocar, esperar uns dias, fazer a adaptação climática também, porque quando você vai numa floricultura,
quando você compra já de alguma floricultura, geralmente essa planta está adaptada àquele clima onde ela já estava. Pode ser um clima mais frio, que daí eu costumo chamar de planta de ar-condicionado, né? A planta ela já veio cheia de frescurinha, ela vai de ar-condicionado. Ai, meu Deus, que sensibilidade ao calor. Principalmente se você for do Nordeste e do Norte do Brasil. Então, fazer a climatização antes de jogar a sua orquídea direto no seu orquidáriozinho, no seu quintal, na sua residência, no seu jardim, porque aquele choque térmico que ela estava lá no ambiente da floricultura, com ar-condicionado, o negócio todo climatizado, você pega e já joga ela no quintal da sua residência, que não tem a climatização, aquele dali causa um certo choque térmico, porque ela vai sentir aquela diferença de temperatura sem antes ter passado pela adaptação. Então, isso dali contribui para que a sua orquídea morra em questão de dias. Então, faz a adaptação, bota ela em casa, sombra, veja onde você comprou, como era que estava o ambiente, o clima ali. Ou se você ganhou de outra pessoa, ganhou do vizinho. Então, se ganhou do vizinho, aquela residência do vizinho, ali já tem uma condição climática. É mais próxima da sua. Da sua condição climática também. Se veio de outra região do Brasil, então, o sul do Brasil, o sudeste, já tem uma condição climática um pouco diferente da do norte e nordeste. Norte e nordeste já é um clima... O norte já é um clima mais tropical, né? Mais subtropical, com um clima mais úmido e chuvoso. Já o nordeste já é mais seco, mais tropical, com um clima bem mais seco e pouca chuva. Então, a condição climática da sua região, você também tem que analisar. De que região do Brasil ela veio, tentar conseguir essas informações com a pessoa que está vendendo, né? Caso seja uma orquídea comprada, uma planta comprada. Caso seja uma orquídea doada, você ganhou, às vezes até mesmo achou. Muita gente tem o costume de jogar plantas fora, né? Tá passando aí, viu uma planta assim, tenta analisar antes de fazer esse plantio já direto. Só essa observação que eu queria dar, porque você está a questão da quarentena, que você fez a quarentena quando adquiriu essas orquídeas já para um mini curso, né? Espero ter ajudado, espero ter trazido clareza para todos. Claro que a gente tem um aprendizado todos os dias, né? A gente não sabe de tudo, a gente não é eu sou um expert e ninguém pode me ensinar nada. Não é assim, né? A gente todos os dias aprende uma coisa nova, todos os dias tem uma renovação, às vezes até mesmo científica, né? A gente que, principalmente, que é da área da ciência, que é da área de estudo, a gente tem o hábito de olhar, às vezes, uma novidade. Certo pesquisador encontrou isso e viu que era melhor, então a gente, claro que vai fazer o teste, claro que vai fazer uma ambientação melhor também. E a gente trouxe para vocês agora, nesse ano, na oficina, esse tipo de amostra, né? De trazer para vocês um manejo, um cuidado, uma experiência, que todos os dias a gente passa, né? Na limpeza, na organização, nas nossas plantas, quando a gente faz uma poda, uma coisa que a gente quer, e a gente tem todo o cuidado da ambientação também, para que a planta se adapte e tenha um bom convívio. É isso que a gente quis trazer. A gente vai ter agora a parte de conclusão de Rebeca, vai falar mais um pouco, e espero ter trazido para vocês uma boa clareza. As plantas. Não, eu preciso ir. Você pode sentar aqui. Então, pessoal, só para concluir, né, com as soluções caseiras contra fungos e insetos, que o Andrei já trouxe, eu queria só trazer alguns pontos, algumas observações, que é o cuidado com essas soluções. Porque se você for lá no Google agora, quem quiser tá com o celular aí, quiser fazer o teste, né, se você colocar soluções caseiras contra fungos e insetos em orquídeas, provavelmente vai aparecer o que está aqui no slide, não sei se vocês estão conseguindo ver, soluções feitas com pimentas, bicarbonato de sódio, água oxigenada e nim indiano, a planta nim indiano, né? Uma árvore, uma espécie de árvore chamada nim indiano. Só que o que acontece? As orquídeas, elas são plantas sensíveis. Água oxigenada
já não é tão benéfico nem para o nosso próprio organismo, né? Cabelo e tal, tintas que vai água oxigenada e tal, já não faz tão bem nem para a gente, ser humano, que dirá para planta, principalmente as orquídeas, que são plantas extremamente sensíveis, são gêneros e espécies de plantas extremamente sensíveis, em especial as orquídeas epífitas. Então, a gente não recomenda utilizar esses tipos de soluções caseiras, justamente por ser muito agressivo, né? Ou poder ser muito agressivo. A não ser que você já tenha uma experiência já longa com orquídeas, já utiliza, já saiba fazer, mas, caso contrário, não recomendamos fazer esse tipo de utilização de materiais. Pimentas a gente não recomenda, porque vai depender muito do tipo de pimenta. Então, se você não sabe a pimenta que você está utilizando, não é recomendado, porque o tipo da pimenta que você está utilizando como solução caseira, como repelente de insetos e tal, pode queimar a raiz da planta. Bicarbonato de sódio também pode acabar queimando a raiz da planta. Água oxigenada também pode acabar sendo, na verdade, um veneno para a planta. E, por uma questão de sustentabilidade e ecologia, o ninho indiano a gente não recomenda de forma alguma. Quem é da área da biologia, né, da zoologia, quem é da área aí da entomologia, né, especificamente o especialista de insetos, não recomenda o ninho indiano para praticamente nada. Por quê? O ninho indiano no Brasil, ele trouxe um problema muito sério com as espécies de abelhas nativas. O ninho indiano, ele é um repelente natural, não só repelente, mas assim, qualquer inseto muito sensível que vá para uma planta que esteja ali com a solução de ninho indiano, simplesmente pode acabar morrendo. Não só repelir, mas acabar matando aquele inseto ali. E nem todo inseto ele é maléfico. Ou mesmo que seja um inseto considerado uma praga agrícola, uma praga urbana, não necessariamente você viu ali na sua planta, meu Deus, agora eu vou ter que usar uma solução caseira aqui porque eu vi um gafanhoto. Foi um gafanhoto que você viu, não um enxame de gafanhoto. Né? Na agroecologia, a gente aprende muito a questão do dano versus a quantidade. Então, você tem que mensurar a partir de que momento aquele inseto que eu vi ali, aquele único caracol que eu vi ali, ele passa a ser um dano. Se eu tenho ali um enxame de caracol, obviamente eu vou precisar de uma solução caseira. Caso contrário, não precisa se alarmar tanto. Mas o ninho indiano, a gente não indica de forma alguma, porque ele está acarretando em todos os lugares onde é plantado o ninho indiano, né? Em especial algumas cidades de regiões do Brasil. Eu posso citar da cidade dos meus pais, onde toda a parte principal da cidade, o projeto de arborização urbana da cidade foi feito basicamente com ninho indiano. Então, a cada 2, 3 casas tem um pé de ninho indiano na frente da casa. E isso acaba com a fauna de abelhas nativas da região. Então, aquilo afasta as abelhas nativas da região, que, por sinal, estão ameaçadas de extinção. Então, como a gente quer soluções caseiras, práticas e ecológicas, sustentáveis, não recomendamos a utilização de ninho indiano. Mas não sei quem utiliza e dá super certo. Me desculpe, mas ecologicamente falando, está errado. Não recomendamos. E as outras soluções, como eu falei, ter o cuidado, né? Porque pode queimar a raiz da sua planta. Então, sempre recomendamos coisas mais básicas, soluções básicas, como o Andrei trouxe, a canela em pó, pode ser o chá da madeira da canela, né? Pode ser deixa eu só passar para esse slide aqui. Pode ser o vinagre de maçã, eles não são tão agressivos. O pó de canela, ele é um cicatrizante natural. Então, vai ajudar a sua planta sem repelir os insetos benéficos e sem precisar também matar a fauna edáfica ou a fauna de modo geral da sua planta, independente dela ser benéfica ou, entre aspas, maléfica. Eu coloco maléfico entre aspas, porque o que vai fazer ser maléfico para a sua planta vai ser o dano versus a quantidade, né, o quantitativo daquele dano.
a mensuração daquele dano, a proporção do dano. Mas, ao mais, é isso. Então, muito obrigada a todos que assistiram, né, esse curso, barra oficina, porque ele teve ali uma parte bem prática, até o final. Nós agradecemos também a oportunidade ao Conaecos, né, por ter aceitado nossa proposta, foi muito gratificante. Esse daqui são os nossos e-mails, né, o n.rebeca123@gmail.com é o meu e-mail para contato, e o de baixo, o andreite.c.silva9243@gmail.com, para o contato com o Andrei, caso tenha alguma dúvida, caso queiram saber mais, alguma coisa que ficou solto, que vocês não entenderam, gostariam de explicação melhor, a gente pode estar fazendo esse contato via e-mail. Aqui é o nosso Lattes, né? Caso vocês queiram conhecer um pouco mais das nossas produções, eu tenho uma experiência maior com educação ambiental, o Andrei, ele já tem uma experiência mais prática com orquídeas, né? Então, é isso, pessoal. Gostaria só de agradecer aqui a oportunidade.